O que esperar da seleção dos Estados Unidos na Copa de 2026? Eu sou o Donas e seja bem-vindo ao Perfil da Copa, quadro onde eu conto tudo que você precisa de saber sobre as 48 seleções que vão jogar a Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, seleção sede da Copa, que vem para sua 12ª participação. A primeira como país sede desde 94. A última Copa que os Estados Unidos não participou foi em 2018, ao serem eliminados por Trindade e Tobago nas eliminatórias da CONCACAF. Até por isso eles acharam melhor virar país sede para não correr mais esse risco. A última participação dos Estados Unidos na Copa do Mundo foi em 2022, onde eles foram eliminados pela Holanda nas oitavas de final, uma derrota por 3-1. O melhor resultado que eles já tiveram na história foi em 1930, onde eles chegaram em terceiro lugar. Na era moderna, o melhor resultado foram as quartas de final em 2002. Os Estados Unidos não teve campanha nas eliminatórias porque, como eu já disse, eles são um dos países sede. Durante todo esse período, eles focaram em vários amistosos, testando bastante os times. Em 2025, eles ficaram invictos em 5 jogos contra as seleções que vão jogar a Copa. Mas em março de 2026, eles perderam os 2 jogos, para a Bélgica por 5-2 e para Portugal por 2-0. Hoje a seleção americana ocupa a 16ª colocação no ranking da FIFA. E só trazendo a nível de curiosidade o retrospecto contra o Brasil. São 20 jogos no total desde 1930, com 18 vitórias brasileiras e só uma vitória dos Estados Unidos, além de um empate. O jogo mais recente foi justamente o empate que aconteceu em junho de 2024. Um jogo que ficou inclusive marcado por 11 defesas do goleiro Matt Turner. Estados Unidos vem para a Copa do Mundo como cabeça de chave do grupo D, que também conta com Paraguai, Austrália e Turquia. Esse é, na minha opinião, um dos grupos mais equilibrados e também mais fáceis de qualquer um deles passar. Mas olhando pra trás, qual que é o histórico dos Estados Unidos contra cada um desses adversários? Contra a Turquia é muito equilibrado, 5 jogos, 2 vitórias de cada lado e um empate. No último jogo, um amistoso em 2025, deu Turquia, 2-1 em cima dos Estados Unidos. Já contra Portugal, o retrospecto é melhor pros Estados Unidos. Em 9 jogos disputados, os americanos conquistaram 5 vitórias, Paraguai conquistou 2 vitórias e 2 empates. O último jogo foi um amistoso em novembro de 2025 que os Estados Unidos ganhou. Vitória por 2-1, jogo que aconteceu nos Estados Unidos. E contra a Austrália, o retrospecto dos americanos também é positivo. Em 4 jogos, 2 vitórias dos Estados Unidos, 1 vitória da Austrália e um empate. O último jogo também em outubro de 2025, onde os Estados Unidos ganhou por 2-1 da Austrália. E o mais curioso é que os Estados Unidos enfrentou os 3 times que eles vão jogar na Copa do Mundo em amistosos no ano passado. Perdeu para a Turquia, mas ganhou os outros 2 jogos. Tudo isso, é claro, sem saber o resultado do sorteio. O sorteio só aconteceu em dezembro. Os Estados Unidos, que é um país na América do Norte com 335 milhões de habitantes. Apesar de ser o terceiro país com mais gente no mundo, é um país que tem pouquíssima cultura no futebol masculino. No futebol feminino, os Estados Unidos têm a melhor seleção do mundo. Enquanto no futebol masculino, eles não competem, basicamente. O futebol é um esporte que disputa muito atenção com outros dos esportes que já tem muita relevância lá dentro. Ou seja, futebol americano, basquete, beisebol. Apesar disso, cresceu muito com a MLS, que já nos anos 2010 ganhou muita força, mas depois da era do Messi ficou mais forte ainda. Mas o que a gente pode esperar dessa seleção na Copa do Mundo? A seleção dos Estados Unidos é treinada por Mauricio Pochettino, um argentino de 54 anos. Ele é um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial, tendo passado por Espanhol, Southampton, Tottenham, onde chegou na final da Champions League de 19, PSG e Chelsea. Ele assumiu os Estados Unidos em outubro de 2024 com um projeto muito claro: levar a seleção além das oitavas de final dentro de casa. Ele é um treinador obcecado por intensidade, pressão alta e laterais projetados ao ataque, estilo que ele aplicou em todos os seus clubes. E quem devem ser os jogadores convocados para essa Copa do Mundo? Os 3 goleiros, ao que tudo indica, serão Matt Fraser, Matt Turner e Chris Brady. Os defensores, Chris Richard do Crystal Palace, Tim Ream, que é zagueiro do Charlotte FC, mas já jogou na Premier League no Fulham, Mark Mackenzie do Toulouse, Alston Truss do Celtic, Miles Robinson do Cincinnati, Anthony Robinson do Fulham, esse inclusive é craque de bola, a gente vai falar mais sobre ele, Serginho Dest, lateral direito do PSV, que inclusive já jogou no Barcelona, Alex Freeman do Villarreal e Joe Scally do Borussia Mönchengladbach. No meio de campo, vários jogadores conhecidos: Tyler Adams do Bournemouth, Weston McKennie da Juventus, Johnny Cardoso do Atlético de Madrid, que inclusive é brasileiro naturalizado americano. Sim, é o Johnny que jogou no Inter alguns anos atrás, ele tá na Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos. Yunus Musa do Milan, Malik Tillman do Bayer Leverkusen, Joe Reina, talento do Borussia, Tanner Tessman do Lyon e o Aidan Morris do Middlesbrough. No ataque, outros nomes bem conhecidos: primeiro o LeBron James do futebol, Christian Pulisic, Timothy Weah da Juventus, inclusive o pai dele já foi bola de ouro e presidente da Libéria, fica essa curiosidade, o Balogun do Mônaco, Cadu Pepe do PSV, Haji Wright do Coventry City e o Kevin Paredes do Wolves. É uma formação que oferece a proteção necessária para a zaga lenta sem sacrificar a criatividade no último terço. No gol deve vir Matt Fraser, lateral direito Serginho Dest
Dash. Na defesa, Chris Richards e o veterano Tim Ring. E na esquerda, Anthony Robbins. Como volante, Tyler Adams e Weston McKennie. Na ponta direita, ao que tudo indica, Timothy Weah. No meio, Malik Tillman. Na esquerda, Christian Pulisic. E no ataque, o Balogun. E tem alguns detalhes nessa escalação, como a presença de 2 volantes para dar mais liberdade pro Tillman subir praticamente como um atacante. Além disso, o Anthony Robinson tem uma característica de muita infiltração pela esquerda, o que acaba liberando o Pulisic para também puxar pro meio. E como é que esse time dos Estados Unidos se estrutura taticamente? É um time que varia entre duas estruturas principais, muitas vezes se adaptando à disponibilidade dos jogadores. O 4-2-3-1 vem em jogos que a seleção quer ter um pouco mais de controle e equilíbrio, principalmente podendo usar a Pulisic em uma faixa específica do campo. O que permite isso é a linha de 4 defensores mais clássica. Apesar disso, também tem um sistema de um 3-4-2-1 ou até um 5-2-3. Com a bola, o time se projeta com elas bem abertos e praticamente 2 camisas 10. Sem a bola, recua para uma linha de 5, buscando proteger a área, mas com dificuldade de compactação. Com a bola, a identidade ofensiva dos Estados Unidos se baseia no conceito de atrair para acelerar. O time busca uma saída de bola desde lá de trás, muitas vezes com os 2 zagueiros e os 2 volantes recuando para fazer uma base forte de construção. Aqui Tim Ring vai ser a peça-chave, que apesar da idade dele, ele é o zagueiro com melhor qualidade de passe longo. Outro detalhe muito relevante aqui é o corredor que se abre para Anthony Robbins. Como eu já disse, ele é um ala que acaba apanhando muito, o que dá muita liberdade pro ponta acabar caindo pro meio, geralmente é o Pulisic que tá ali. Estados Unidos também é um time extremamente perigoso quando recupera a bola em bloco médio. A ordem é para atacar espaço imediatamente e Balogun é o grande alvo das corridas em profundidade. Além disso, a seleção também conta muito com a capacidade criativa de Pulisic. Ele tem muita liberdade e acaba às vezes atuando até como um falso 9. Apesar disso, esses esquemas têm algumas vulnerabilidades que ficaram muito claras depois das goleadas sofridas pela Bélgica e Suíça no ciclo preparatório. O primeiro delas é a exposição dos lados. Como eu disse, são 2 laterais muito ofensivos que gostam muito de apoiar o ataque. E mesmo no esquema com os 3 zagueiros, se o ala não recompor rápido, os zagueiros vão ficar muito expostos. Principalmente porque eles não são tão rápidos assim. A Bélgica explorou exatamente isso para conseguir golear os Estados Unidos. Outro problema também é a pressão alta. Contra as seleções, essa situação de superioridade numérica é vantajosa para o ataque. E o outro problema é a fragilidade física dos alas. Jogadores como Dash e Timothy Weah entregam muito ofensivamente, mas sofrem na disciplina tática e principalmente no vigor físico para fechar aquela linha de 5 durante os 90 minutos. E um detalhe é que os Estados Unidos ele é uma equipe muito inconstante. Eles podem ao mesmo tempo golear o Uruguai com futebol vertical envolvente, mas também serem atropelados por seleções europeias que exploram a lentidão na sua transição defensiva. E uma coisa que atrapalhou muito o ciclo de preparação deles é não ter de fato uma grande competição nesse período, já que eles acabaram testando muita coisa em jogos que não valiam nada. Como é que os Estados Unidos vai jogar contra cada uma das seleções? O Paraguai é um adversário historicamente sólido defensivamente que aposta muito no contato físico. Nesse jogo eu imagino os Estados Unidos com mais domínio de posse de bola e que consiga criar oportunidades pelo centro. O Paraguai é um time que tem uma defesa velha e lenta, por isso trocas de passes rápidas entre Pulisic, Tillman e Balogun pode atrapalhar demais tudo que o Paraguai espera. O que o Paraguai deve tentar explorar é justamente as costas dos alas, mas também tem aquela criatividade ofensiva do Maurício que acabou de se naturalizar. Contra a Austrália vai ser um jogo mais de imposição física. A Austrália é um time que se posta muito bem contra jogo aéreo e é muito forte nas transições. O que os Estados Unidos deve fazer aqui muito forte é aquela pressão pós-perda, ou seja, não dar espaço nenhum para a seleção da Austrália tentar lançar aquelas bolas longas. Já contra a Turquia vai ser o duelo mais difícil. A seleção da Turquia tem jogadores de muita qualidade em Arda Güler e Kenan Yıldız que podem castigar muito a seleção americana. Aqui eles devem usar muito aquele modelo que eu falei do atrair para acelerar. Pode ser um jogo que o Pochettino vai colocar a linha de 3 zagueiros para conseguir ocupar mais o meio de campo, mas mais uma vez eles podem ficar muito expostos pelas alas. A minha previsão é que os Estados Unidos se classifiquem em primeiro desse grupo e que passe de fase até na segunda fase da Copa, mas eu acho que eles vão acabar caindo nas oitavas para alguma seleção boa. E agora você já sabe tudo que tem que esperar da seleção dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e, é claro, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. Eu sou o Donas, você tá no Caminhos pelo Mundo e tamo junto.